Olá! O tema do episódio de hoje é abdução alienígena. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias assustadoras. Deixe seu like e compartilhe. A primeira história é E a Noite dos OVNIs. A torre de controle de São José dos Campos detectou várias luzes coloridas sobrevoando a região, e os objetos estranhos foram confirmados por radares e por passageiros a bordo de outras aeronaves por perto. Algumas horas depois, radares em Anápolis, no estado de Goiás, detectaram objetos voadores não identificados. Devido a possíveis ameaças de segurança, caças armados decolaram de bases aéreas no Rio de Janeiro e em Goiás para investigar os objetos. As aeronaves tentaram segui-los, mas não tiveram sucesso porque os objetos faziam manobras com aceleração e desaceleração bruscas demais, e se moviam a velocidades muito acima daquelas alcançadas pelas aeronaves brasileiras. O episódio durou cerca de 3 horas e rendeu a detecção de 21 OVNIs. O relatório do incidente conclui que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também informação, não forçosamente tripulados. A próxima história é A Abdução de Antônio. Na noite de 5 de outubro de 1957, Antônio se preparava para dormir e decidiu abrir a janela do quarto que dividia com seu irmão. Naquele momento, os dois notaram uma forte luz branca no céu, mas não deram atenção. Os dias foram passando e os irmãos seguiram normalmente em suas rotinas até que, um dia, Antônio trabalhava sozinho e percebeu que a luz retornou. Desta vez, a luminosidade pairava a alguns metros acima dele, e foi emitida por uma espécie de nave em forma de ovo alongado. Ele tentou fugir, mas seres logo agarraram seus braços e pernas e o levaram para o interior da nave. Segundo Antônio, os extraterrestres ligaram um tubo com ventosas em seu queixo para coletar sangue. Após o ato, Antônio foi levado para fora da nave. Não há muitas evidências que indiquem que tudo isso ocorreu, mas Antônio mostrou, de fato, marcas no corpo e sintomas de exposição à radiação moderada. A próxima história é Encontro com o Desconhecido. Quando criança, nos anos 80, passei a noite na casa dos meus tios que moravam em uma área isolada no Tennessee. Eu estava dormindo no sofá e acordei por causa de uma luz brilhante que entrava pela janela da cozinha e iluminava a sala de estar. Eu olhava em direção à luz, que era branca e tremeluzente. Depois de alguns minutos, virei minha cabeça novamente em direção à luz e estava prestes a ir dormir no sofá. Foi quando vi uma figura alta e escura entre mim e a luz. Fiquei paralisado e não conseguia me mover ou gritar. Ela se aproximou de mim, estendeu a mão e começou a tocar minha testa com algo pontudo, como um prego. Isso continuou por mais alguns minutos até que eu caí ou fui colocado para dormir. Acordei na manhã seguinte em uma casa silenciosa. Fui ao banheiro e vi uma mancha vermelha em minha testa, e a pele estava levemente machucada, mas sem sangue. A próxima história é E Luzes Enigmáticas. Quando eu tinha cerca de 12 anos, meus melhores amigos e eu costumávamos dormir no trampolim do meu amigo no quintal durante o verão. Nós juntávamos nossas coisas para dormir e pulávamos até ficarmos cansados, depois finalmente deitávamos e íamos dormir. Em uma noite, 4 de nós estávamos deitados no trampolim conversando quando notamos algo flutuando sobre a floresta. Não conseguíamos ver diretamente, apenas percebíamos que bloqueava as estrelas à medida que se movia lentamente. Estava um pouco acima das copas das árvores e completamente silencioso. Éramos apenas crianças bobas, então apenas observamos. Lentamente, ele flutuou até ficar diretamente sobre nós. Então, de repente, surgiu uma luz que não consigo descrever. Era extremamente brilhante, como se brilhasse dentro de você. A próxima coisa que me lembro é que todos estávamos dentro da casa do meu amigo, olhando pela porta de vidro para o objeto que ainda estava lá, e então ele deslizou para longe. Estávamos todos assustados, mas decidimos voltar para o trampolim para dormir. Ficamos lá por um tempo e, de repente, ele voltou e fez exatamente a mesma coisa. Novamente, nos encontramos dentro da casa olhando pela porta dos fundos. Finalmente, decidimos dormir dentro de casa com as luzes acesas. Meus amigos e eu perdemos o contato conforme crescemos, mas quando eu tinha 18 anos, ouvi dizer que um deles estava na cidade. Encontrei-o em uma festa uma noite e o levei para um canto para perguntar sobre aquela noite, pois ela me incomodava há algum tempo.
A resposta dele me abalou até hoje. Não consigo descrever suficientemente a reação dele. Ele olhou para o chão e disse: "Eu não quero falar sobre isso." Fiquei meio chocado com a resposta, então não soube o que dizer. Ele se levantou e saiu, e eu fiquei sentado lá pensando no que acabará de acontecer. Levantei-me após 1 minuto para tentar encontrá-lo, mas ele tinha saído imediatamente. Foi isso. Não o vi mais e nem os outros. Mas a resposta dele foi suficiente para me fazer perceber que algo estranho definitivamente aconteceu naquela noite. A próxima história é Viagem ao Disco Voador. Há 65 anos, o advogado e professor João de Freitas saía de Santos em direção a São Sebastião, no litoral de São Paulo, para viver uma história que contaria por décadas. Apesar do encontro com extraterrestres nunca ter sido comprovado, documentos e relatos escritos fazem parte do acervo sobre OVNIs do Arquivo Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. João viajou a São Sebastião em 16 de junho de 1956, a trabalho, mas chegou tarde e precisou adiar os compromissos para o dia seguinte. Ele decidiu se hospedar em um hotel e, depois do jantar, caminhou pela praia antes de dormir. No entanto, por volta das 19 horas, ele olhou para o mar e viu um enorme jato d'água. Segundos depois, surgiu um equipamento que ele nunca havia visto na vida, que emergiu do mar e seguiu em sua direção. O professor ficou paralisado de medo, até que o equipamento pousou à sua frente. Conforme relatado por ele em documentos históricos, o objeto voador era cheio de esferas, e logo saíram 2 homens de dentro de uma porta. Os homens, segundo João, eram altos, claros, louros, tinham olhos claros e serenos e usavam uma espécie de macacão verde. De início, o professor ficou assustado com a situação, mas como os estranhos pareciam muito humanos e perfeitos, ele tomou coragem e perguntou a eles se precisavam de alguma ajuda. Sem resposta, ele repetiu a pergunta em francês, inglês e italiano, mas foi ignorado novamente. Apesar do silêncio, o professor relatou que parecia que os estranhos o convidavam para entrar no equipamento. Notando a insistência, João decidiu entrar. Dentro do disco voador, o professor contou que sentiu um mal-estar após a porta ser fechada às suas costas. Ele perguntou aos seres se estava chovendo, mas lhe foi respondido, telepaticamente, que não. Os tripulantes teriam explicado a ele como o equipamento funcionava, dando detalhes sobre gravidade, rotação e direção do equipamento voador. Em dado momento, o professor sentiu o veículo sacudir fortemente, e notando o receio do convidado, as criaturas lhe explicaram que a nave havia acabado de deixar a atmosfera da Terra. Ao longo da viagem, João perguntou várias vezes de onde aquelas criaturas eram, mas nunca foi respondido. Ao voltarem para o solo, o professor percebeu que seu relógio esteve parado durante toda a viagem, mas ele calculou que esteve entre 30 e 40 minutos dentro do equipamento voador. Ainda dentro do disco voador, João chegou a combinar um novo encontro com as criaturas, mas, com a imensa repercussão do caso, ele não compareceu. Curiosos e ufólogos chegaram a organizar caravanas para assistir ao encontro na data e horário marcados,